10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja Que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Deus me escolheu. Hino 111 do cantor cristão. Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Em breve os montes ressurgirão, todos os crentes ao se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Breve esta terra gozará paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, quando será no glorioso porvir. Oh, que alegria teremos em ir, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Amém. A paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque aqui temos essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus, um momento
difícil para toda a nação, para toda a humanidade, podemos dizer, né, irmãos? Com essa pandemia, com esse mal que tem se alastrado e tem ceifado muitas vidas. E nós, como igreja, temos um papel importante, que é orarmos, buscarmos a presença de Deus em favor e ao mesmo tempo também nos fortalecermos como igreja, como povo de Deus, ainda que nós precisemos da presença dos templos, das igrejas abertas para poder nos reunir, mas não é o essencial. O essencial é a nossa vida diante de Deus. E para isso não precisa de lugar, não precisa de local, não precisa de banco, não precisa de cadeira. Basta nós nos concentrarmos, basta nós nos conectarmos, nos ligarmos diretamente a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos acesso à presença de Deus, independente de estrutura física, independente. Por isso nós podemos sim buscar a Deus da onde estamos, seja através da internet, das redes sociais, seja através do rádio, da televisão, não importa. Vamos buscar a presença de Deus para que o Senhor tenha misericórdia. Amados irmãos, nós não estamos nada contentes do que temos visto. Há um descontentamento geral em toda a comunidade cristã, mas ao mesmo tempo também somos gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos guardado, nos protegido. E para quê? Com certeza há um propósito, e um propósito de glorificar o nome dEle, um propósito de solidarizar-se, um propósito de fazer alguma coisa pela vida do próximo. Pensarmos menos em nós e mais no próximo, e que o fazendo desta forma, toda a glória seja direcionada para os céus. Amém? Com estas palavras introdutórias, queremos compartilhar da palavra de Deus. O texto que queremos ler está em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 até o 19. Diz assim a palavra de Deus: Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos, prendam-nas na testa, ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa ou quando estiveres andando pelo caminho, ou quando se deitarem, ou quando se levantarem. Palavra de Deus, gravem. Esse é o tema do que nós queremos conversar com os irmãos neste culto. Gravação. Deus havia orientado o seu povo de que eles deveriam fazer a gravação das palavras. E nós vamos procurar entender um pouco mais a respeito desse tema. Segundo o Wikipédia e o InfoEscola, foi o Thomas Young quem primeiro conseguiu, com um vibroscópio, traduzir graficamente as vibrações sonoras em um cilindro. Em 1857, Leon Scott inventou o fonautógrafo, que foi o primeiro aparelho feito pelo homem a gravar sons, utilizando-se para isso também um cilindro. O aparelho do inventor francês, entretanto, foi incapaz de reproduzir os sons gravados nos cilindros. Apenas com a invenção do fonógrafo por Thomas Edison, atingiu-se a capacidade de gravar
e de reproduzir sons. Isso em 1877, quando foi desenvolvido o primeiro aparelho prático de gravação sonora. Olha, gravação. O norte-americano Emily Baylor, em 1889, inventou o sistema de discos, cujo som era reproduzido a partir de uma agulha que percorria os seus sucros. Já no meio da década de 1920, o tradicional sistema mecânico de gravação substituiu a até então tecnologia. Foi produzido pela gravadora Columbia, que aumentou em muito a gravação, a qualidade da gravação. A invenção dessa tecnologia deu lugar ao surgimento do LP, Long Play, em 1948, também pela gravadora Columbia. Logo depois surgiu a tecnologia da gravação por fita magnética, na década de 60. E na década de 70, 78, foi desenvolvido o CD, Compact Disco, mas que logo em 1995, o melhoramento da tecnologia atingiu o DVD. E em 2001 surgiu o Blu-ray, que utilizava uma cor azulada do laser para obter resultados tanto em CD como em DVD, que eram superiores inclusive aos utilizados na gravação de CD e DVD. Isso apenas um aspecto histórico sobre a gravação. E a Bíblia, aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, nos recomenda: gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Gravar. O apelo que Deus faz a cada um de nós é que nós precisamos gravar a palavra de Deus. Você já parou para pensar? Em todo esse avanço da tecnologia, desde 1857 até os dias atuais, você tem feito uso da sua memória como um instrumento de gravação da palavra de Deus? Essa é a grande questão. Guardar, gravar a palavra dentro de nós. Segundo o escritor Adam Clarke, existem 3 regras para a gente entender o processo de gravação da palavra de Deus. A primeira delas: deixe os nossos corações se encherem da palavra de Deus. Deixar os nossos corações se encher da palavra de Deus. Como uma espécie de depósito, de armazém, para que depois você possa ir retirando aos poucos, conforme a sua necessidade. Mas importante é ter aquele depósito, aquela gravação, guardar num depósito. Segundo, que os nossos olhos se fixem na palavra de Deus, ligando como um sinal com a nossa mão, ou seja, que esteja sempre à vista, como uma fachada entre os nossos olhos, da qual você não pode evitar a sua visão. Do que você olha, você já lembra da palavra de Deus. Terceiro, que as nossas línguas sejam empregadas sobre a palavra de Deus. O falar, o ensinar, e isso diz respeito aos nossos filhos, conforme o texto está falando. Usar a nossa boca como instrumento de ensino da palavra de Deus. Há outros textos na Bíblia que Deus faz este apelo da necessidade de nós guardarmos, gravarmos a palavra de Deus. Em Êxodo 13, versículo 9,
E isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Êxodo 13:9. Êxodo 13:6. E isto será como um sinal em sua mão e uma marca em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Deuteronômio 6, versículo 6, que todas essas palavras que hoje te ordenam estejam em seu coração. Deuteronômio 32, 46, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declaro solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Salmo 119, versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Provérbios 3, versículo 11, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Provérbios 7, versículo 2, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Colossenses 3, versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E Hebreus 2, versículo 1, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Essas recomendações, dessa questão de guardar, dessa questão de como fala Adam Clarke, da gente fazer um depósito, para que possamos sempre buscar o ensino da palavra de Deus. Amados irmãos, sobre a palavra de Deus, foi dito que ou o pecado vai afastá-la deste livro, ou este livro vai afastá-la do pecado. Prestem bem atenção. Foi dito, ou o pecado vai afastar você da palavra de Deus, ou a palavra de Deus vai afastar você do pecado. Se você decidir obedecer à palavra de Deus, ela com certeza o manterá longe do pecado, mas o pecado vai mantê-lo longe da palavra de Deus. Então nós precisamos ter em mente que o nosso adversário, o nosso inimigo, fará de tudo que estiver ao seu alcance para evitar que a gente grave, que a gente memorize, que a gente guarde a palavra de Deus. Não tenha dúvida disso. Ele fará de tudo que tiver ao alcance dele. Lembra do Éden, onde ali estavam Eva e Adão? Lembra que primeiro ele trouxe a Eva um questionamento da palavra de Deus. Ele começou a trazer ideias diferentes daquilo que Deus havia dito. Um questionamento. Depois ele distorceu. Não é bem assim que Deus disse. E ele foi alimentando dentro de Eva esse desejo de conhecer o curioso, aquilo que Deus não tinha preparado para o ser humano. Ele distorceu. E terceiro, ele inventou. Ele inventou algo que Deus não tinha falado. Então ele trouxe o desmoronamento na vida daquele casal. Guarde a palavra de Deus, grave a palavra de Deus. O texto de Deuteronômio 11, 18, 19 é que o nosso Deus, ele se põe numa relação de pai e filho comigo e com você. Assim como ele fez com Moisés, quando ele orienta que o povo estaria entrando numa terra estranha e que haveria necessidade desse povo ter esse depósito. O bom depósito é a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. A responsabilidade de ensinar os seus filhos. Veja bem, ele fala de não podemos estar transferindo para outros o dever que nós temos como pais,
a nossa responsabilidade. Isso não quer dizer que é do governo, que é das escolas, dos professores, muito menos das igrejas. Esse dever é meu e é seu, ensinar a criança no caminho que deve andar, para que então ela não venha se esquecer, porque vai haver um bom depósito, a gravação da palavra de Deus. E isso deve ser continuamente. Quando fala de estar nas mãos, de estar na testa, de estar gravado, é uma ideia de ensino contínuo. As nossas palavras devem combinar com as nossas ações, com as nossas vidas, enquanto estamos andando pelo caminho, enquanto estamos sentados, ou seja, é uma ação contínua. Amados irmãos, não podemos esquecer de que Moisés estava pronto para entrar na terra prometida, ainda que ele mesmo não iria entrar, mas ele deveria ensinar o povo que iria entrar. O povo é convidado a gravar a palavra, vivê-la intensamente nas suas relações com as pessoas, guardar os mandamentos, os estatutos, são as palavras de Deuteronômio. É um apelo à obediência, bem como aos benefícios que essa palavra vai trazer. A impressão que eu tenho desta passagem é que há uma grande celebração da palavra de Deus. A gente deve celebrar o privilégio que temos de ter a palavra de Deus, que ela nos faz lembrar dos feitos do nosso Deus, feitos poderosos na história da humanidade. E isso sempre deve ser um memorial, deve estar sempre gravado em nossas mentes. Perceba que há uma ação do instrumento de Deus na vida das pessoas. Moisés foi esse instrumento e eu e você podemos ser também. O povo é exortado a não se esquecer de tudo que Deus fez para lhes proteger. E essa gravação é lembrar-se. A ideia é nos remetida à ideia de lembrar-se. O depósito, o bom depósito que nós devemos construir em torno da gravação da palavra de Deus. Foi essa a ideia desse servo de Deus, Adam Clarke, quando ele diz: deixe os nossos corações se encherem da palavra de Deus. Coloque os nossos olhos fixos na palavra de Deus e que as nossas bocas, nossa língua sejam empregadas para pronunciar a palavra de Deus. Essa foi a ideia. Amados irmãos, a Bíblia nos exorta do sentido de não nos apartarmos da palavra de Deus. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, somos avisados que como crente devemos vestir toda a armadura de Deus. Mas se você já notou, não há apenas nessa armadura armas que são para a defesa, mas também há armas que são para o ataque. Deus nos deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus usou essa espada quando precisou vencer o demônio, o diabo. E nós também haveremos de precisar usar. Como o salmista diz no Salmo 119:11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amados irmãos, tenha esse bom depósito da palavra de Deus gravado, guardado em seu coração, em sua mente. Reflita comigo. Como está a sua espada nos dias de hoje? Está polida? Você tem feito uso diário? Você tem afiado a bigorna dela pela sua experiência? Ou ela está enferrujada pela falta de uso, pela falta de preparo? Como anda a sua gravação da palavra de Deus? Não estou falando de CD, de Blu-ray ou de pendrive, ou de gravação nas nuvens. Não estou falando de tecnologia, estou falando de vida espiritual.
para estar junto de ti em todos os momentos, você precisa gravar essa palavra no seu coração, na sua mente. É algo que nada de fora alcança o seu coração, a sua mente. Grave, guarde a palavra de Deus. Em Mateus 7, 21 a 29, fala ali no Sermão do Monte, que após Jesus ensinar sobre as leis, ele vai dizer que a firmeza da nossa casa é comparada a uma rocha. Nós precisamos ter a nossa casa alicerçada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. E que nós possamos aprender esse mistério revelado a mim e a você. Gravem a palavra de Deus. Continuamente andando, sentado, falando. O importante é que a palavra de Deus esteja na nossa mente e no nosso coração. Mas para isso é necessário querer, vontade. E que eu e você, orientados pelo Espírito Santo, venhamos querer, desejar, jamais nos esquecer dos feitos do nosso Deus, da sua graça que foi derramada para nos salvar, da presença do Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Ah, meus queridos, como é necessária essa gravação, esse guardar a palavra. Os dias de hoje são dias difíceis, dias maus. E se eu e você não tivermos esse alicerce na palavra de Deus, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, nós vamos nos afastar, nós vamos nos esfriar. Não permita que isso aconteça. Por isso, siga o conselho da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 18 e 19. Diz lá: gravem estas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Olha que orientação, que conselho. Vivam a palavra de Deus. Não se aparte de ti as palavras do Senhor. Que Deus te abençoe fortemente. Que Deus te guarde e te proteja a cada dia. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Com a permissão do nosso Deus. Até lá. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.